Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa exposição, à nossa jornada no livro de Apocalipse. Já encerramos o capítulo 1 e hoje vamos iniciar o capítulo 2, em que Jesus Cristo ordena a João que escreva a carta às 7 igrejas da Ásia Menor. E vamos começar pela igreja de Éfeso, é a primeira igreja a qual Jesus pede que João, ou ordena que João, escreva àquela igreja, ao pastor daquela igreja e aos membros daquela igreja. Vamos nessa? Vamos iniciar nossa jornada em Apocalipse? Bem, permita-me compartilhar aqui o Logos, que é onde a gente está trabalhando a nossa leitura, né, e exposição deste belíssimo livro que é Apocalipse, tá? Aqui, vamos fazer a leitura e depois a gente vai seguir aqui na exposição do livro, tá bem? Então, veja o que diz, tá? O capítulo 2 a gente vai fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 7, tá? Então, a gente vai dividir em algumas partes este capítulo 2 de modo que a gente consiga, ainda que seja um vídeo curto, tentar entender o que de fato o texto quer nos transmitir, tudo bem? Veja o que diz o capítulo 2 versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes, ou melhor, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tá? Então, aqui tem muita informação para a gente poder trabalhar aqui, tá bem? Vamos começar fazendo a leitura do primeiro versículo e aí a gente vai explicando aqui o que cada coisa aqui significa, tá bem? Veja, olha, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, para o anjo da igreja será escrito essa carta, aquilo que Jesus vai falar para João, né? Então escreve agora João ao anjo da igreja de Éfeso. E ele começa dizendo: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, conserva, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que sustenta, tá? Mas quem sustenta só sustenta alguma coisa, né? Sustenta alguém. Sustenta quem? Na mão direita. Na mão direita quem? As 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Aqui no livro de Apocalipse. Só a gente voltar um pouquinho aqui, ó. 7 estrelas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Tá? Então, Deus é quem, Cristo é quem está sustentando, tá? Os anjos das 7 igrejas. Então, ele está dizendo: eu sustento na minha mão direita. E segue dizendo: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros de ouro? Ó? E os 7 candeeiros de ouro, no versículo anterior, do último versículo do capítulo 1, são as 7 igrejas. Então, Deus, Jesus Cristo, que é Deus, né? O Deus Filho, está dizendo a João: olha, eu sustento os anjos daquela igreja na minha mão direita. E eu caminho no meio da minha igreja, ou seja, eu estou no meio do meu povo. É isso que Jesus Cristo está aqui dizendo a João: olha, eu caminho no meio do meu povo. Então, quando Jesus Cristo fala que caminha no meio do povo dele, significa que ele conhece o povo dele, ele sabe quem é o povo dele, tá? Porque ele se envolve com o povo dele, né? É a ideia que nós vamos perceber em Hebreus de tabercular, né? De tabernáculo, né? Ó, palavra quase que não saiu aqui, né? De tabernacularização. É exatamente isso.
em que Deus Filho agora habita no meio do seu povo. E aí ele vai seguir dizendo, olha, conheço as tuas obras, olha, se Cristo sustenta os 7 anos das 7 igrejas, ele caminha no meio do povo dele, é óbvio que ele conhece as obras, então conheço as tuas obras, tanto o teu labor, né? Labor é a tua luta, a tua batalha, né? Então eu conheço o teu labor como a tua perseverança, tá? Mas perseverança em quê? Né? Perseverança em quê? E aí a gente vai continuar lendo o texto aqui e veja o que o texto diz. Olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Tá? Quem persevera também é perseverar em alguma coisa, né? Você não persevera no nada, né? Então, em que aquela igreja persevera? Né? Na vontade de Deus, na lei moral de Deus, né? Então é nisso que essa igreja persevera, na fé, na esperança e no amor, né? E que não pode suportar homens maus. Ora, se a igreja persevera nas leis de Deus, né, no amor, nos mandamentos de Deus, e essa igreja não pode suportar os homens maus, quem são esses homens maus? Aqueles que pervertem a lei de Deus, aqueles que andam contrariamente à lei de Deus, né? Então é isso que Jesus está falando aqui para João. E segue dizendo, ó, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são. Ou seja, alguns falsos profetas chegaram diante deles e disseram que eram apóstolos, e eles colocaram à prova, assim como os de Bereia fizeram com Paulo. A diferença é que Paulo era apóstolo, tá? Então eles colocaram em xeque, ou seja, essa igreja prezava muito pela doutrina, prezava muito pelo ensinamento, prezava muito pelos ensinos de Cristo. Então colocou esses apóstolos, esses falsos mestres, à prova e viu que não eram apóstolos, né? E os achaste mentirosos. Eram mentirosos depois de colocados à prova. E segue dizendo no 3, ó. E tens perseverança, mais uma vez, e tens perseverança na doutrina, tens perseverança na lei de Deus, ama a lei de Deus, né? E suportaste provas, ou seja, suportaste o quê? Perseguição, porque quem suporta também suporta alguma coisa. Suportou o quê? Provas. Provas é o quê? Perseguição. E por que suportaram essa perseguição? O texto segue dizendo: por causa do meu nome. Por causa do meu nome. E não deixaste esmorecer, e não enfraquecestes, e não baixou a cabeça. Você suportou isso firmemente. Ou seja, essa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, Jesus Cristo está elogiando o comportamento doutrinário daquela igreja. E as falsas doutrinas e os falsos mestres tinham dificuldade de penetrar, de adentrar naquela igreja. Então, Jesus está fazendo um elogio àquela igreja no que tange a parte doutrinária. No entanto, a segunda parte agora aqui vai ser um misto de elogio e um misto de crítica para que haja, então, conserto. Então, veja o que diz agora o versículo 4. Tenho, porém, a ideia dessa adversidade, né? Porém, essa conjunção adversativa. Cristo falando, olha, eu, Cristo, né, tenho, porém, contra ti, né? Contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que significa abandonar o primeiro amor, né? Primeiro é aquilo que vem em primeiro lugar, é aquilo que deve estar em primeiro, né? E qual é o primeiro amor? Qual é o primeiro amor de um cristão? É o relacionamento dele com Deus. É o relacionamento dele com Deus. Imagina uma igreja que preza pela doutrina, uma igreja que preza pelo ensino, uma igreja que tem uma teologia sã, ela agora despreza aquilo que deve vir primeiro, que é o próprio Deus. Então, eleva-se muita doutrina e esquece do relacionamento com Deus. Veja, certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que falar de teologia é muito bom, falar de teologia é muito agradável, porque falar de Deus é muito bom, isso nos faz bem. No entanto, falar de Deus pressupõe falar com Deus. E toda boa teologia, ela começa a ser produzida com os joelhos dobrados, né? Ou seja, esse relacionamento com Deus. Deus deveria estar em primeiro lugar em tudo naquela igreja. Então, apesar de a igreja ter uma boa doutrina, lhe faltava ainda ter Deus em todos os aspectos daquela igreja como aquele que estivesse em primeiro lugar, né? Aquele primeiro amor que a igreja abandonou. E aí vai ser dado um conselho à igreja. Jesus Cristo vai dar um conselho. Ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Quando foi que você me abandonou? Em que momento você fez isso? Né? Em que momento você começou a valorizar a doutrina e deixou de falar comigo? Deixou de se relacionar comigo? Deixou de me colocar em primeiro lugar? Lembra quando isso aconteceu? Né? Arrepende-te
e volta à prática, né? A prática significa pratique boas condutas. Boas condutas diz respeito ao comportamento moral, ao exercício na moralidade. E qual é o nosso exercício moral? Olhar para a lei do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? E lembre-se também das primeiras obras, ou seja, prática e obras. Vou praticar o quê? As boas obras. Praticar o quê? As boas obras que dizem respeito à lei moral de Deus. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Tá? Então, vou fazer o quê? Candeeiro não é igreja? Então, eu vou te arrancar de lá. E aí pode passar a ideia seguinte, né? Mas peraí, mas quem está salvo já não está salvo? Por que que Jesus Cristo está orientando que aquela igreja mude de comportamento? Caso não o faça, ele vai tirar do meio da igreja aquele que não está se comportando como deveria se comportar. Não parece que a salvação está condicionada ao comportamento do homem? Não. Veja que a gente precisa entender dois termos claros dentro de toda a estrutura bíblica, né? Dentro daquilo que eu chamo de canonicidade textual. Ou seja, a gente olha para todo o cano. A Bíblia é um livro como um todo. E aqui, quando Jesus está falando para João escrever para aquela igreja, para que a mensagem de Cristo chegue àquela igreja, a gente está falando de uma ordem transcendental. Jesus Cristo sabe quem são seus eleitos. Ele, Deus, ele sabe, né? Então, essa ordem é a ordem transcendental, tá? E aí existe a ordem predicamental. A igreja não sabe quem é, né? E João não sabe quem é, né? João não sabe quem são os eleitos de Deus. Então, aconselha-se no geral. Perdão. Igual a, perdão, igual a pregação. Prega-se para todos. O chamamento é geral, mas só vão vir aqueles que o Pai a Cristo enviar. Aqui é a mesma ideia, a ordem transcendental e a ordem predicamental, né? Então Jesus Cristo aconselhando. E a gente percebe isso também no próprio livro, no Evangelho de João, quando fala, olha, deixa o joio junto com o trigo, porque são similares, são similares. Quem vai arrancar o joio do meio do trigo vai ser eu. Cristo, quando voltar, é quem vai arrancar o joio do meio do trigo. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Não, se não venho contra ti e moverei o seu lugar do teu candeeiro. Eu vou te tirar de lá. Ou seja, o joio vai sair de lá, porque o joio não vai voltar às primeiras práticas. O joio não vai voltar ao primeiro amor. Ele vai viver enganosamente, ainda que o joio defenda a sã doutrina, ainda que o joio defenda em algum grau um ensino correto, mas ele não vai ter o primeiro amor e ele não vai voltar às primeiras práticas. Então, quando o Cristo voltar, ele vai arrancar do meio do candeeiro, do meio da igreja, aquele que é joio. Tá? Então, é isso que o texto está dizendo. Caso não te arrependas, né? Essa ideia de arrependimento, exatamente por conta dessa ordem transcendental e dessa ordem predicamental. Tudo bem? Avançando 6, veja que diz: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, ou seja, um elogio, né? A segunda parte ela é um misto de elogio e de crítica para que a igreja volte a praticar as primeiras obras, né? Então, aqui tem um elogio no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Quais são os nicolaítas? É aqueles que praticam a imoralidade, né? Ou seja, pegam aquilo que é moral, o que é moral, a lei de Deus, e pervertem a lei de Deus. Agem de forma contrária àquilo que Deus orientou, tá? Então, a igreja também de Éfeso odiava a obra dos nicolaítas, né? E aí Jesus fala também, ó, as quais eu também odeio. Olha só, né? Às vezes a gente não usa determinados termos para atribuir a Deus, mas olha só o próprio Deus falando, ó, as quais eu também odeio. E essa palavra existe aqui, ó, no original, ó, né? A palavra está aqui, ó, miseó, né? Miseó, né? A palavra odiar. Então, às vezes a gente fica com um certo melindre de usar determinados termos atribuindo a Deus, mas está aqui, ó. Deus, sim, ele odeia, porque aquele que ama, ele também tem que odiar. Eu não posso amar uma criança e aceitar e não odiar o assassinato de crianças ainda na barriga da mãe. Eu não posso fazer isso. Então, quem ama, sim, também odeia. Tá bom? E aí ele segue dizendo aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que está sendo dito à igreja, né? Então, e ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Olha só, árvore da vida, né? Essa árvore da vida, ela é falada lá em Gênesis. Depois ela só volta a ser mencionada aqui em Apocalipse, né? Aquela árvore da vida que está lá no jardim. Veja que tinham duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus disse a Adão e Eva assim: vocês podem comer de todas,
de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, exceto do conhecimento do bem e do mal. Não proibiu Adão e Eva de comerem da árvore da vida que estava lá também, mas eles não escolheram. Eles escolheram comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que interessante. Então, quando perseverar, a igreja perseverar até o fim, o que que Cristo vai fazer? Vai dar de comer do fruto da árvore da vida. Agora vai ter vida eterna. O que significa vida em relação a Deus? A mesma coisa que ter comunhão com Deus, é obedecer à lei de Deus, à lei de Deus, é andar segundo a vontade de Deus, né? É relacionar-se com Deus de forma prazerosa. E essa forma prazerosa diz respeito à prática, à conduta à luz daquilo que Deus é. E o padrão de Deus a gente percebe na sua lei, né? Nos 10 mandamentos. Então Jesus Cristo fala, olha, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, no paraíso de Deus, né? Veja que interessante isso aqui, tá? E aí dá a entender o seguinte, mais uma vez, depende da minha performance, depende de como eu vou me comportar para Deus poder fazer assim. A pergunta que você deve fazer é sempre anterior. Por que que eu vou vencer? Por que que eu vou perseverar? Por que que eu vou continuar caminhando à luz da vontade de Deus? Porque eu vou ser movido pelo Espírito Santo para fazer isso. E ao longo dessa nossa jornada, nesse processo de santificação, haverá tropeços. E esses tropeços irão nos constranger e o Espírito Santo vai fazer com que nós peçamos perdão a Deus e continuamos então nessa jornada de santificação até a chamada glorificação. A pergunta não é a minha performance vai me levar a merecer a comer da árvore do fruto, da árvore da vida, não, mas aquele que me move para que eu ande segundo a vontade de Deus é quem vai me dar essa árvore, porque ele é o meu substituto, ele me representa diante de Deus. Então a pergunta é: por que que eu vou vencer? Por que que eu vou perseverar? Porque eu já venci. Graças a quem? Ao meu substituto, ao meu representante, que é Cristo. É por isso que eu vou perseverar, tá? Então, essa aqui é a ideia desses 7 primeiros versos ou versículos aqui do livro de Apocalipse, tudo bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa aí um joinha para que esse canal possa crescer, esse conteúdo possa crescer e alcançar mais pessoas, tá? Se inscreve aí no canal, ajuda no crescimento e se você deseja ajudar no crescimento também financeiro desse canal, no investimento desse canal, você pode se tornar membro por apenas R$ 4,99 por mês. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para membros aqui do canal e eu estou preparando um curso de educação cristã, tá? O que de fato realmente significa educação cristã, né? Então, muito vai se falar na tal da cosmovisão, né? Então, a gente vai mostrar o que de fato é educação cristã, que está muito mais para além disso, tá? Então, está sendo preparado esse curso, vai ser um curso também que vai ser disponibilizado aqui no canal para outros tipos de membro. Então, se você também desejar colaborar com esse crescimento, você vai ter acesso a esse curso sobre educação cristã. Tudo bem? Então, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser. Porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.